O advogado pigarreou alto na sala silenciosa da mansão em Sintra, o sol da tarde filtrando pelas janelas altas e iluminando os rostos expectantes. Com o devido respeito à família, o Sr. António Silva deixou em seu testamento final toda a sua fortuna, incluindo as empresas, as propriedades e os investimentos, ao seu assistente pessoal Miguel Oliveira. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um grito abafado da filha mais velha, Sofia, que se levantou de repente, o rosto contorcido em descrença e raiva pura. Miguel, sentado no canto da sala com as mãos trêmulas sobre os joelhos, sentiu o mundo girar como se o chão de mármore italiano tivesse-se aberto sob seus pés. Aos 32 anos, ele nunca imaginara que sua vida dedicada ao homem que se tornara como um pai para ele terminaria assim, com olhares acusadores de pessoas que mal o conheciam além do rótulo que carregava há tanto tempo. Sofia, com seus 42 anos bem maquiados e roupas de grife que gritavam dinheiro velho, apontou o dedo trêmulo na direção dele. Isso é absurdo, Dr. Ferreira, meu pai não podia estar em pleno juízo, esse homem deve ter manipulado ele, todos sabem que ele é gay e aproveitou a solidão do pai para se infiltrar. Pedro, o filho mais velho de 39 anos, um executivo arrogante que sempre tratara Miguel como um servo invisível, bateu com o punho na mesa de carvalho antigo. Vamos contestar isso imediatamente, não vamos deixar que um estranho roube o que é nosso por sangue. Luís, o caçula de 36 anos, mais calmo mas igualmente venenoso, apenas cruzou os braços e murmurou algo sobre escândalos que iriam destruir a reputação da família. O advogado, um homem de meia-idade com óculos finos e expressão impassível, ergueu a mão pedindo silêncio. O testamento foi redigido há 2 anos, testemunhado por 2 notários independentes e confirmado por avaliação psicológica recente. O Sr. Silva estava lúcido e determinado. Miguel sentiu o peito apertar, como se o ar da sala luxuosa, decorada com quadros de artistas portugueses renomados e vista para os jardins bem cuidados de Sintra, tivesse sido sugado para fora. Ele se lembrava perfeitamente do dia em que António o chamara ao escritório particular, meses antes da saúde piorar. Filho, eu não tenho mais ninguém em quem confiar de verdade, você foi mais família para mim do que eles nunca foram. As memórias vieram em ondas enquanto a discussão explodia ao redor dele. Miguel havia chegado a Lisboa 10 anos antes, um jovem de 22 anos fugindo de Porto, onde a família conservadora o expulsara de casa após ele revelar sua orientação sexual numa noite de lágrimas e gritos. O pai, um operário de fábrica, dissera palavras que ainda ecoavam: nesta casa não há lugar para aberrações. A mãe chorara mas não interferira. Sem dinheiro, sem apoio, Miguel dormira em albergues, trabalhar em cafés e bares até conseguir um emprego temporário como secretário numa pequena empresa. Foi lá que António, o bilionário do setor de vinhos e turismo que expandira o império para hotéis de luxo em todo o Alentejo e Algarve, o notara pela eficiência e pela calma que transmitia mesmo sob pressão. Contratado como assistente pessoal, Miguel começara organizando agendas, viagens e reuniões, mas rapidamente se tornara o confidente das noites solitárias de António, viúvo há 15 anos e distante dos filhos ocupados com suas próprias vidas luxuosas. Com o tempo, a relação evoluíra para algo profundo e paternal. António ensinara Miguel sobre negócios, sobre o mundo e sobretudo sobre aceitação. Quando Miguel, hesitante, contara sobre sua sexualidade num jantar simples na cozinha da mansão, António pousara a mão no ombro dele e dissera simplesmente: o amor é amor, rapaz, e eu vejo o homem bom que você é. Isso fora um marco, o primeiro apoio verdadeiro que Miguel recebera desde a adolescência. Agora, naquela sala, com os filhos de António olhando como se fosse um ladrão, Miguel lutava contra a culpa que subia pela garganta. Ele não pedira nada daquilo. Tinha sua vida modesta num apartamento em Lisboa, seu namorado João, professor de história numa escola secundária, e o respeito silencioso que construíra ao longo dos anos. João, com seu sorriso gentil e paciência infinita, esperava por ele em casa, sem imaginar o terremoto que estava por vir. A discussão continuou por mais de 1 hora. O advogado leu trechos do testamento, incluindo uma carta pessoal de António dirigida a Miguel: use isso para viver sem medo, para ajudar quem precisa, como eu ajudei você. Sofia ameaçou processar por influência indevida, alegando que Miguel havia isolado o pai nos últimos anos. Pedro falou em corrupção moral, insinuando que a orientação de Miguel contaminara a mente do velho. Luís ficou em silêncio, calculando provavelmente os milhões perdidos. Miguel, finalmente, levantou-se devagar, a voz firme apesar do tremor interno. Eu não quero causar dor a ninguém. Se for preciso, eu renuncio. Mas o advogado interrompeu: o testamento é claro e inabalável, Sr. Oliveira. A sala explodiu novamente em vozes sobrepostas. Miguel saiu pela porta lateral, o coração batendo forte, o ar fresco dos jardins de Sintra batendo no rosto como um tapa de realidade. Ele pegou o carro e dirigiu de volta para Lisboa, as luzes da A5 borradas pelas lágrimas que finalmente escorriam. Como explicar isso a João? Como enfrentar o mundo que agora o veria não como o assistente leal, mas como o gay que roubou a fortuna de um bilionário?
Ao chegar ao apartamento no bairro Alto, Miguel encontrou João esperando com jantar simples, arroz de pato e um vinho do Douro. O que aconteceu, amor? Perguntou João, notando o rosto pálido. Miguel sentou-se à mesa, as mãos ainda tremendo, e começou a contar. As palavras saíam devagar, entrecortadas, enquanto revivia cada momento da leitura do testamento. João ouviu em silêncio, os olhos castanhos cheios de preocupação e um amor que nunca vacilara. Vamos enfrentar isso juntos? Disse ele por fim, apertando a mão de Miguel. Você merece ser feliz, e António viu isso antes de todos. Mas Miguel não conseguia afastar a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar, que o preconceito que o perseguira desde Porto agora vestia ternos caros e usava advogados poderosos. Naquela noite, deitado ao lado de João, ele ficou acordado olhando o teto, pensando no homem que o salvara e no preço que agora pagaria por aquela salvação. Miguel acordou cedo na manhã seguinte, o sol de Lisboa entrando pelas cortinas finas do quarto. João já preparava café na cozinha pequena, o aroma misturando-se ao cheiro de pão torrado. A noite fora agitada, sonhos confusos com António sorrindo e os filhos gritando. Precisamos de um plano, disse Miguel enquanto tomava o pequeno almoço na varanda com vista para as ruas estreitas do bairro Alto. João assentiu, mas o telefone de Miguel tocou antes que pudessem continuar. Era o advogado, marcando uma reunião urgente para discutir os próximos passos. A notícia já vazara para a imprensa, como era inevitável em Portugal, onde escândalos de herança entre famílias ricas viravam manchetes rápidas. Ao chegar ao escritório no centro de Lisboa, Miguel encontrou repórteres à porta, câmaras apontadas e microfones estendidos. Sr. Oliveira, é verdade que o senhor manteve uma relação íntima com o Sr. Silva? Gritou um jornalista. Miguel baixou a cabeça e entrou rapidamente, o coração acelerado. No interior, o advogado confirmou o pior: os filhos de António já haviam entrado com uma ação para anular o testamento, alegando incapacidade mental e influência indevida, com ênfase velada na orientação sexual de Miguel. Eles estão usando o preconceito como arma, murmurou o advogado. Miguel sentiu o estômago revirar. Ele lembrou-se das noites em que António, doente, lhe contara sobre a solidão após a morte da esposa, como os filhos visitavam apenas para pedir dinheiro ou favores. Miguel fora o único presente nas consultas médicas, nas viagens a Fátima por Esperança, nas tardes quietas lendo jornais no jardim. De volta ao apartamento, Miguel contou tudo a João. Eles passearam pelo Parque Eduardo VII ao entardecer, as mãos se tocando discretamente, o vento fresco trazendo o cheiro do Tejo próximo. João, com sua voz calma de professor, disse: Você construiu uma família escolhida, Miguel, e António reconheceu isso. Mas o mundo lá fora não entende. Miguel assentiu, mas por dentro lutava com a dúvida que o consumia desde jovem. Em Porto, após a rejeição familiar, ele vivera anos escondendo quem era, namoros secretos que terminavam em dor. O primeiro amor, um colega de universidade, terminara quando a família descobrira. Com António, encontrara aceitação pura, sem julgamentos. Agora, essa aceitação virava arma contra ele. A mídia explodiu nos dias seguintes. Jornais como o Público e o Diário de Notícias publicavam títulos sensacionalistas: assistente gay herda império de bilionário, família em choque. Redes sociais em Portugal fervilhavam com opiniões divididas, alguns apoiando Miguel como símbolo de lealdade, outros repetindo os rumores de manipulação. Um antigo colega de trabalho, alguém que Miguel considerava amigo, vendeu uma história falsa a um tabloide, alegando ter visto Miguel pressionando António para mudar o testamento. A traição doeu mais que qualquer acusação dos filhos. Miguel confrontou o homem por telefone, a voz embargada: Como pudeste fazer isso? O colega respondeu friamente: Dinheiro fala mais alto, Miguel. João esteve ao lado em cada momento difícil, cozinhando refeições simples, ouvindo desabafos até tarde. Num fim de semana, viajaram para Sintra, visitando os jardins da mansão de longe, Miguel relembrando as conversas com António sobre a vida, sobre como o amor entre homens não era menos válido. A relação com João aprofundou-se, momentos de ternura como abraços longos no sofá, promessas sussurradas de que superariam juntos. Mas a pressão crescia. Os filhos de António enviaram uma carta exigindo reunião privada, ameaçando expor detalhes da vida pessoal de Miguel se ele não renunciasse. Miguel recusou, sentindo pela primeira vez uma força interior que António sempre vira nele. Ele não era mais o jovem assustado de Porto. Era um homem que aprendera o valor da dignidade. A reunião com o advogado revelou mais cartas de António, reforçando a escolha: Miguel era o filho que ele escolhera pelo coração. Enquanto dirigia de volta para casa sob a chuva fina de Lisboa, Miguel sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma centelha de esperança de que poderia transformar aquela herança em algo bom, para si e para outros como ele. A ação judicial começou de verdade no Tribunal de Lisboa, um edifício imponente onde Miguel entrou com o coração na boca, João ao lado segurando sua mão discretamente no carro.
Os advogados dos filhos apresentaram argumentos longos sobre a suposta vulnerabilidade de António nos últimos meses, citando medicamentos e momentos de confusão que Miguel sabia serem exagerados. No banco das testemunhas, Sofia chorou teatralmente, descrevendo o pai como isolado por Miguel, que segundo ela usara a sua posição para influenciar decisões. Miguel testemunhou com voz firme, contando a verdade: eu cuidei dele como família, nada mais. O juiz ouviu em silêncio, mas o ambiente estava carregado de olhares enviesados. Entre audiências, Miguel e João encontraram refúgio numa caminhada pela Avenida da Liberdade, parando num café para conversar sobre o futuro. João confessou seus medos: e se perdermos tudo isso, o stress acabar com a gente? Miguel puxou-o para um abraço discreto num canto tranquilo. Não vamos perder o que importa. António me ensinou que o dinheiro não define o homem. Mas por dentro, Miguel questionava se devia lutar ou ceder, renunciar à herança para acabar com o sofrimento. Uma noite, sozinho no apartamento, ele releu as cartas de António, lágrimas caindo sobre o papel antigo. O bilionário escrevera sobre sua própria juventude reprimida, sobre como admirava a coragem de Miguel em viver abertamente. Aquilo deu-lhe força. A traição do colega veio à tona no tribunal, mas o advogado de Miguel provou que era calúnia. A tensão subiu quando Pedro tentou um acordo fora dos autos: renuncie e demos-lhe uma quantia generosa, sem escândalos. Miguel recusou, sentindo o sacrifício de manter a integridade. Visitou a mãe em Porto num fim de semana tenso, onde ela, envelhecida, admitiu arrependimentos mas não conseguiu abraçá-lo plenamente. A rejeição familiar doeu, mas reforçou sua resolução. De volta a Lisboa, Miguel decidiu não só defender a herança mas usá-la para criar algo positivo. Com João, planejou em silêncio uma fundação para jovens LGBT em Portugal, inspirada em sua própria história. O amor entre eles fortaleceu-se em noites de confidências, toques suaves e promessas de um futuro juntos, longe do julgamento alheio. A corte adiou a decisão, mas Miguel saía mais forte, transformando crise em propósito. O julgamento entrou em fase decisiva, com testemunhas de ambos os lados lutando a sala do tribunal em Lisboa. O colega traidor foi desmascarado, mas o dano à imagem de Miguel já estava feito, com manchetes repetindo rumores. João duvidou brevemente, perguntando numa conversa dolorosa no apartamento se Miguel escondera algo da relação com António. A crise abalou os dois, Miguel chorando pela primeira vez em anos, explicando que o laço fora puro afeto paternal. A reconciliação veio numa tarde chuvosa, com João pedindo desculpas e os dois caminhando de mãos dadas por ruas menos movimentadas. Miguel sacrificou parte de sua privacidade, concedendo uma entrevista a um jornal respeitado para contar sua história verdadeira, expondo a dor da rejeição familiar e a salvação que António representara. No meio do caos, Miguel assumiu temporariamente decisões na empresa, visitando vinhedos no Alentejo onde trabalhadores o recebiam com respeito. A traição do colega levou a uma demissão pública, mas Miguel optou por perdão em vez de vingança, um ato de crescimento que surpreendeu até a si mesmo. A família biológica contactou novamente, pedindo ajuda financeira disfarçada de reconciliação, mas Miguel viu a hipocrisia e estabeleceu limites. Em Sintra, sozinho na mansão agora vazia, ele sentiu a presença de António, decidindo que honraria o legado não com luxo mas com ação. A tensão com os filhos atingiu o pico quando Catarina tentou chantagem emocional, mas Miguel manteve-se firme. O amor com João tornou-se âncora, momentos simples como cozinhar juntos ou assistir ao pôr do sol no Tejo reforçando a verdade. A família verdadeira era aquela construída no respeito mútuo. A fundação tomou forma rapidamente, Miguel destinando parte dos recursos para um centro de apoio a jovens LGBT em Lisboa, com programas de orientação e moradia. Os filhos tentaram acordo humilhante, oferecendo dinheiro em troca de renúncia pública, mas Miguel recusou com compaixão, expondo suas falhas como pais distantes. A relação com João foi testada quando o dinheiro trouxe desequilíbrios, mas diálogos honestos sobre poder e igualdade os aproximaram mais. Confrontos individuais revelaram a dor de cada filho, Sofia admitiu inveja da atenção que Miguel recebera, Pedro confessou medo de responsabilidade. Miguel ofereceu diálogo, não ódio. O romance floresceu em viagens a Coimbra, onde João ensinava, momentos de riso e intimidade emocional fortalecendo o laço. A corte inclinava-se a favor do testamento, e Miguel viu o caminho para a maturidade completa. O verdito final chegou numa manhã ensolarada, o testamento foi mantido na íntegra. Miguel saiu do tribunal de cabeça erguida, João ao lado, os filhos em silêncio chocados. Nos meses seguintes, ele geriu a herança com sabedoria, expandindo a fundação para Porto e Algarve, ajudando dezenas de jovens como ele fora. Reconciliação parcial aconteceu com a mãe, e mesmo com os filhos de António, laços cautelosos de respeito surgiram. Com João, planejou uma vida simples mas plena, talvez uma casa em Sintra. Miguel finalmente aceitou sua identidade sem culpa, honrando António ao viver livre. A jornada de dor transformara-se em força, prova de que escolhas do coração definem o futuro. Verdadeiro ou falso,
A lealdade e o afeto verdadeiro podem definir uma família mais do que os laços sanguíneos.